de exercícios e hoje nós iremos resolver a prova de 2020, ou seja, o último vestibular da Universidade Estadual de Roraima, a UER. Trouxe aqui as questões para vocês, dei uma resolvida previamente e sobre esse vestibular, ele foi um pouco mais difícil em relação ao que nós fizemos na última aula. Então aqui nós tivemos questões mais elaboradas, questões com nível de dificuldade um pouco maior, questões que traziam vários conteúdos numa só, né? Mas também a gente teve duas questões que foram anuladas. Eu já coloquei aqui, mas eu vou discutir com vocês. A aula deverá demorar alguns minutos a mais, se comparado com as outras aulas, devido a algumas questões que a banca colocou relacionadas a cálculos estequiométricos, etc. A gente vai vendo aí, tá? Então vamos iniciar aqui nossa resolução com essa questão 28, que é uma questão de química geral, de propriedades físicas de compostos, certo? E também uma questão que pode ser abordada no ensino de química orgânica, tendo em vista as suas propriedades físicas, tá? Então aqui nós temos uma tabela de substâncias. Nós temos 1, 2, 3, 4 e 5 substâncias. Álcool etílico, ferro, chumbo, acetona e nitrogênio. Então a ideia aqui é o aluno entender que cada substância ela pode ser formada por ligações diferentes. Dito isso, nós observaremos também as propriedades físicas, né, no caso, ponto de fusão e o ponto de ebulição das substâncias, assim como a densidade, para fazer algumas análises aqui. Observando a tabela acima e os conhecimentos em química, indique a opção que é incorreta. Importante observar isso aí, tá? A opção que é incorreta para ela aqui. Então vamos lá. Primeiro, a acetona é um composto orgânico. Essa afirmação aqui está correta. Um composto orgânico, inclusive, é uma função orgânica também. Tá? A fórmula química é CH2COCH3. Essa fórmula aqui estaria correta se fosse CH3COOCH3. Só que como eles colocaram CH2 aqui, ó, essa fórmula está errada, beleza? Então a fórmula correta é CH3C C-O, vou colocar aqui CO junto, tá bom? CH3, carbonila secundária. Então aqui seria a resposta correta, porque ele quer saber qual é a errada, né? Só que tem um porém, tem outra resposta aqui também que está incorreta. Por isso que essa questão ela foi anulada. Vamos continuar nossa observação. Na B, fala que o ferro é um elemento químico do símbolo Fe. Está correto. A prova te deu uma tabela periódica, então eu faço consultar isso aí. O número atômico é 26, está correto também. A temperatura ambiente, ou seja, na temperatura de 25 graus Celsius, de acordo com a CNTP, esse ferro encontra-se no estado sólido. Então a gente sabe que essa afirmação aqui está correta, não é a que estamos procurando. Beleza? C. O chumbo afunda na água, então ele te deu a densidade da água, que é 1 grama por ml. Para alguma coisa afundar em outra coisa, alguma substância afundar em outra, ele tem que ter uma densidade maior em relação a outra substância. Então o chumbo é mais denso, aí vocês só vão olhar aqui, ó, na tabela, que diz que 11,4 gramas por ml é a densidade do chumbo. Logicamente que o chumbo vai afundar na água. Então essa afirmativa aqui também está correta. D. O álcool etílico CH3CH2OH ou C2H6O, fórmula molecular, né? Também chamado de etanol, tem massa molar 46,1. Se você pegar todas as massas, você vai encontrar 46 lá, beleza? Então 46,1 a gente pode colocar esse valor no sentido de que nem todos os números de massa são exatos, tá? Então a 100 graus Celsius encontra-se no estado gasoso,
Tá correto, ó. Porque se a gente ver aqui, ó, o ponto de ebulição dele é 78. Então, 78 ele já está virando gás. E na E, olha só, na E diz que o nitrogênio líquido obtido pela destilação do ar líquido se usa em criogenia, já que a pressão atmosférica condensa a menos 196 graus Celsius. Aí você tem que analisar lá no gráfico. O nitrogênio, o seu ponto de ebulição é 196. Significa que ele não vai condensar 196. 196 ele vai entrar em ebulição. Para ele condensar, que é o estado, a passagem do estado gasoso para o estado líquido, condensação, liquefação, você teria que ter uma temperatura aí menor do que essa, tá bom? No caso, menos 197 graus Celsius já seria uma temperatura para o processo inverter. Então, ó, pelo fato da E e da estarem corretas, que é o que a gente está querendo encontrar, essa questão ela foi anulada. Questão nula. Beleza? Tranquilo. Mas aí a gente vai aprendendo com essas questões. Tá? Vou salvar aqui. Alguma dúvida é só digitar aí. Pronto. Agora vamos para a próxima. Vou abrir a questão 29 aqui. Questão 29 é uma questão sobre tabela periódica. Então, uma vez que você tem uma tabela periódica na prova, que é a prova da UE, que é uma prova que te fornece a tabela periódica, já facilita bastante esse tipo de análise, tá? Sobre a tabela periódica, assine o que for correto. Então, a gente quer saber qual é que está correto aí. Ele trouxe aqui algumas propriedades periódicas também para a questão. Então, vamos lá, vamos começar. Gases nobres com número atômico baixo, hélio e neônio, têm potencial de ionização mais baixo. Potencial de ionização ou energia de ionização é a energia necessária para retirar um elétron de um determinado elemento químico, tá? No seu estado gasoso. Aí continua aqui, ó. Por serem átomos pequenos e apresentam elétrons da primeira e da segunda camada mais atraídos pelo núcleo. Essa afirmação aqui de que eles têm camadas pequenas, logicamente, né, são átomos que têm números atômicos pequenos, 4 e 10. A camada eletrônica, a primeira e a segunda, com certeza vai ser mais fortemente atraído pelo núcleo e, consequentemente, a energia de ionização, que é a energia necessária para retirar esse elétron, tem que ser maior e não mais baixo. Beleza? Então, você tem aí uma afirmação que não é correta. Você precisa de uma energia de ionização maior para retirar justamente esses elétrons que são bastante atraídos. É tanto que na tabela periódica, a energia de ionização ela vai crescer na família da esquerda para a direita, quer dizer, no período, corrigindo, no período da esquerda para a direita, e na família vai crescer de baixo para cima, beleza? Tendo os gases nobres com os valores mais altos. Na B, então é errada, né? Na B, a partir da análise das propriedades dos elementos, é correto afirmar que a afinidade eletrônica, então trouxe aqui mais uma propriedade periódica, do neônio, a afinidade eletrônica do neônio é maior do que a do flúor. Espera aí, a afinidade eletrônica na tabela periódica
ela termina, ou seja, a análise ela é feita ela é terminada nos halogênios. Então você tem um flúor ali com elemento com maior afinidade eletrônica, né? A energia liberada quando você adiciona um elétron naquele elemento. Então os valores de eletroafinidade ou afinidade eletrônica para gases nobres, eles não são tabelados. Então daí a gente já tem uma afirmação que é errada, tá? Aí continua. O fósforo apresenta maior condutividade elétrica do que o alumínio. Quem é metal? Fósforo ou alumínio? Então você já sabe que essa afirmação também está errada. Então o metal sempre vai ter uma condutividade elétrica mais eficiente, né? Então você tem aí o alumínio como um elemento que tem uma condutividade maior. Então está errado. A primeira energia de ionização do argônio é menor do que o do cloro. E o raio atômico, o raio iônico do cátion alumínio 3+, é maior do que o do selênio. Então são elementos do mesmo período. O raio iônico de um cátion sempre é menor do que o do seu ânion, se a gente compara ali nas camadas equivalentes, tá? Então essa afirmativa também ela continua errada. Então a saber aqui está errado. Deixa eu só fazer uma correção aqui. Beleza? Então não é essa que a gente está procurando. C. 4 novos elementos da tabela periódica são batizados no dia 8 de junho de 2016 pela IUPAC. Produzidos artificialmente em nihônio, símbolo NH, elemento 113, homenageia o Japão, já que é uma variação do nome do país em japonês. Moscóvio, símbolo MC e elemento 115, né? Lembra da região de Moscou, da Rússia. Tenesso ou Tenessine, símbolo TS, elemento 117. É uma referência ao estado de Tennessee, nos Estados Unidos, onde tem um laboratório. E organessônio, símbolo OG, número atômico 118, presta homenagem ao cientista russo Yuri Oganessian. Então, ó, essa afirmativa aqui, ó, ela está correta. Se você pegar a tabela periódica que foi fornecida na prova, você vai encontrar todos esses elementos e seus números. Então não é uma questão difícil. Logicamente que o aluno tem que estar atualizado com algumas informações referentes à história desses elementos. Mas não seria basicamente isso que a banca iria cobrar do aluno, né, para saber esses detalhes. Então, basicamente, ele coloca esses detalhes corretamente. Então, a resposta correta seria a resposta C para esta questão. Agora, só analisando o resto da questão, entre os elementos de símbolo Al, alumínio, P, fósforo, R, rubídio, Ar, argônio e Na, sódio, o de menor raio e maior energia de ionização é o sódio. Então, primeiro aqui, só para a gente saber que essa afirmativa está errada, o sódio ele é da família do rubídio, né? Então, você tem aí metais alcalinos. Então, se você olhar na tabela periódica, o rubídio está mais abaixo na família. E o raio atômico cresce de cima para baixo, tá? Então ele não tem menor raio, quer dizer, ele tem menor raio em relação a isso, mas se você analisar elementos que estão no mesmo período dele, que é o caso do alumínio, provavelmente o argônio, você vê que o raio atômico cresce da direita para a esquerda. Logicamente, o sódio vai ter um raio maior, tá? E a energia de ionização, como a gente viu aqui, ó, ela cresce no sentido contrário. Então, o metal ele não vai ter uma energia de ionização maior do que um elemento, ou seja, do que um ametal, tá? Tranquilo? Quase falei o contrário aqui, mas saiu corretamente. Por isso que está errado. E na E está errado porque diz o seguinte: comparando as características de metais e de não metais, situados no mesmo período da tabela periódica, é correto afirmar que os átomos de metais têm menores tamanhos. É o que eu acabei de falar para vocês. Ó. Metal
está à esquerda da tabela periódica. Logicamente que o raio atômico, se cresce da direita para a esquerda, eles têm maiores raios atômicos, tá? São maiores átomos. E não terão maiores eletronegatividades. A eletronegatividade cresce no sentido contrário do raio atômico. Beleza? Então, a questão serviu para a gente discutir bastante sobre algumas propriedades periódicas. E vou salvar aqui essa questão e vou puxar a próxima. Questão 30. Essa questão 30 ela foi anulada também. Beleza? Vamos ver por quê. Essa questão aqui envolve o assunto de ligação química. Ela envolve o assunto de funções inorgânicas. Deixa eu ver aqui, nomenclatura, né? Funções inorgânicas, ligação química, estrutura. Uma questão aí interdisciplinar, tá? Tem vários assuntos. Consultando a tabela periódica dos elementos, a fórmula, primeiro critério, segundo critério, a nomenclatura, terceiro critério, tipo de ligação, quarto critério, função inorgânica das moléculas formadas pelos elementos são, respectivamente, né? Primeiro aqui, ó, a gente observa que tem composto que é iônico, né? Composto iônico. Então, ó, usar esse termo moléculas já denota que está errado aí. Poderia ser compostos formados. Então, poderia simplesmente excluir essa D e essa E também da análise, se fosse para analisar isso aí. Então, pode ser um critério de exclusão, né, da questão. Tá? Nós temos compostos iônicos e moleculares, que são compostos covalentes. Então, ó, o primeiro composto é o NH4Cl. É o cloreto de amônio. Está correto. Ó. A nomenclatura dele está correta. Segundo composto, H2SO4. Todo mundo sabe que H2SO4 é ácido sulfúrico e não sulfídrico, né? Então aqui, ó, já está errado. Então essa daqui, ó, poderia ser resposta, né? Porque ele pergunta assim, ó, exceto. Exceto, né? Então essa B aqui já poderia ser a resposta. Só que por que eles anularam isso aí? Vamos seguir. C2O5, 5 oxigênio, é um óxido, né? Um composto binário onde o oxigênio é mais eletronegativo. Então, pentóxido tem 5 oxigênio, D de cloro, 2 cloros. Tá correto aí? CrOH2, hidróxido de estrôncio. Tá correto. É uma base. NaNO3, nitrato de sódio. Tá correto. É um sal. NO3 é o nitrato. NO3- como grupo. Agora vamos para outra análise. NH4Cl tem 4 ligações covalentes e uma ligação iônica? Talvez, né? Mas aqui ele diz que é um sal. Tá correto? Tá correto, é um sal. Então a gente tem que analisar as ligações. NH4, N. Quando a amônia, NH3, recebe um hidrogênio, ele faz uma ligação dativa ou coordenada. Beleza? Isso aqui, ó, é o cátion.
e você tem um ânion, que é o Cl-. Então, nesse caso aqui, ó, nós temos uma ligação iônica, tá correto? Uma ligação iônica aqui, ó, o cátion e o ânion. E nós temos uma, duas, três, quatro ligações covalentes. Então tá correto aí. Vamos para o próximo composto. O H2SO4 eu não vou perder tempo, porque eu já sei que a nomenclatura está errada, então é uma afirmativa. Pentóxido de dicloro tem duas ligações covalentes normais e quatro ligações covalentes dativas. É um óxido, tá correto. Então vou analisar a ligação. Olha lá. Vou colocar aqui, ó, o composto simétrico, o oxigênio no meio, ligado ao cloro por uma ligação covalente normal, tá? O cloro faz uma ligação covalente normal e por ter quatro pares de elétrons não ligantes, olha só, corrigindo, por ter três pares de elétrons não ligantes, ele pode fazer três ligações coordenadas também, tá bom? Então aqui eu vou fazer uma ligação coordenada, oxigênio, vou fazer outra ligação coordenada aqui, vou fazer outra aqui e vou fazer outra aqui também, tá? Então no final de tudo ele vai ter duas ligações covalentes que são normais, tá aqui, né? Essa e essa. E quatro ligações covalentes que são dativas. Então você tem uma, duas, três, quatro. Beleza, galera? Então a dificuldade de fazer esse composto é você saber como é que começa a formação dele, né? Primeiro que você tem que ter familiaridade com essas estruturas, fazer bastante exercício para isso. Segundo, que você tem que estar ligado no estudo das ligações dativas, né, ou coordenadas. Então, par de elétrons não ligantes, sempre tem que lembrar disso. Se o elemento tem par de elétrons não ligantes, que são esses pares de elétrons livres aqui, ó, então esse cara vai ter capacidade de fazer ligação coordenada, tá bom? A fim de completar esse octeto aí. SrO2, OH2, hidróxido de estrôncio. Uma ligação iônica e uma ligação covalente. Opa, uma ligação iônica e uma ligação covalente. Olha só, estrôncio, Sr, família 2A. Então, 2 mais, beleza? Para ele ligar essas hidroxilas, ele precisa de duas, né? Então, ficaria assim, ó. OH- e OH-. Só que aqui, ó, tem uma ligação covalente e aqui tem uma ligação covalente. Então, aqui nesse caso, você tem uma ligação iônica, tá? E você terá aqui, no caso, duas ligações covalentes. Uma nessa hidroxila e outra na outra hidroxila. Portanto, essa D aqui, ela também é uma afirmativa errada, tá? Assim como a B. Por isso que essa questão aqui, ela foi anulada. Duas possibilidades, né? Então, foi anulada aí, tá bom? Não vou fazer o do nitrato de sódio, porque a gente já chegou na resposta aí, tá? Beleza? Então, tranquilo? Deu para aprender um pouco mais sobre ligações químicas, funções inorgânicas, estrutura? Vamos para a próxima aí, tá? Só lembrando que hidróxido de estrôncio realmente é uma base, tá bom? Agora vamos para a questão que... Deixa eu ver se dá para diminuir. Pronto. Uma questão que particularmente eu achei mais chata de todas, porque toma um tempo muito grande do aluno na prova. Bom,
É essa questão 31. Questão muito chata. Ela é uma questão de estequiometria. Só que aqui é o seguinte, galera. Ó, por que ela é chatinha? Porque a resposta correta dela... Primeiro porque todas as afirmativas têm um cálculo. E segundo porque a resposta correta dela é a E. Então, para você chegar aqui na resposta correta, você teve que fazer o cálculo na A, na B, na C e na D. Então, aí tu já perde um tempo grande. A não ser que você, como aluno, tivesse iniciado pela E. Tá entendendo? Que praticamente poucos alunos fazem isso. Então, ó, vou mostrar aqui para vocês, passo a passo, esses cálculos, que vai ser uma questão interessante para a gente pegar algumas dicas de estequiometria, tá? Então, aplicando os cálculos estequiométricos, podemos afirmar que... Deixa eu ver aqui, fez algumas anotações, para a gente ganhar tempo. Primeiro cálculo estequiométrico aqui. Diz o seguinte: 144 gramas de água, então você já vai destacando, tá? 144 gramas de água é obtida na reação de 8 mols de gás oxigênio com hidrogênio, suficiente para consumir todo o oxigênio. Aí você tem que provar que essa afirmação está errada ou está correta. Então, primeira coisa, fazer o cálculo dela, né? E aí você tem que saber o que para essa questão? Saber fazer a reação. Que ele está falando que a água é produto da reação do oxigênio mais hidrogênio. Então, vou colocar aqui, ó, H2 mais O2 reage para formar H2O. Então, aí já começa a dificuldade. Balanceando essa equação, a gente tem meio O2, tá? Meio O2. Então, meio O2 é igual a 1 oxigênio. Então, aí a gente já tem balanceado. Ou multiplica tudo por 2 aqui, ó. 2, 1 e 2. Eu vou deixar desse jeito mesmo, tá bom? Então, aqui, ó. 1 mol, 1 mol. Agora vamos para o cálculo aqui, porque ele diz que 8 mols de gás oxigênio produz 144 gramas de água. Então a gente tem que saber que 8 mol aqui deverá produzir um total de quanto, galera? O dobro. Então deverá produzir 16 mol de H2O. Agora, para você saber se isso bate com 144, é simples. Ou você utiliza a fórmula do número de mols, tá? Que é igual a massa sobre massa molar, ou você faz um cálculo estequiométrico bem simples aqui, né? Que é uma regra de 3, na verdade. Bem simples, que diz que 1 mol de água, então você vai somar 16, que é a massa atômica do oxigênio, mais 2, que é a massa dos dois átomos de hidrogênio. Então vai dar 18, né? Então a massa molar da água é 18 gramas. Então 1 mol de H2O equivale a 18 gramas. Logo, 16 mols, ou 16 mol, que é a unidade, equivale a X, né? Então aqui vai dar um valor igual a, multiplica 16 por 18, vai dar 288 gramas de H2O, tá bom? Então a gente vê aí que está incorreto aqui, ó. Não é 144, é 288, beleza? Vamos para a próxima agora, para B. A B diz que 1,12 gramas de enxofre reage com 1,12 gramas de ferro. Esse cálculo aqui não precisa nem ser feito, porque se você observar, ó, enxofre mais ferro vai reagir numa reação de síntese para a produção do sulfeto de ferro 2, que é o FeS, né? O Fe com o número de oxidação mais 2 e o enxofre menos 2. Então, se a massa molecular, ou seja, a massa atômica do enxofre é 32,
e o do ferro é 56, você já vê que as massas nunca deverão ser iguais para reagir, né? Não deverá ser igual. Fiz o cálculo aqui rapidinho, vou colocar o resultado. A massa de ferro necessária deveria ser um pouquinho maior, né? 1,96 gramas de ferro. Beleza, galera? Então, se as massas atômicas ou moleculares não são iguais, então as massas que deverão reagir proporcionalmente nas mesmas quantidades de mol, 1 mol para 1 mol, também não deverão ser iguais, tá? Então, por isso que eu nem perdi tempo fazendo muito cálculo com ela. Aí, na C, nós temos o seguinte, ó, 2 colheres de feijão, no mínimo, são necessárias para que se atinja a dose diária. Então, ele está falando que 2 colheres representa a dose diária de ferro no organismo. Levando em consideração que o corpo humano necessita diariamente de 12 miligramas, então ele está assumindo que essas 2 colheres têm um total de 12 miligramas de ferro, tá bom? Que é a dose diária. Aí o problema está aqui, ó. E que 1 colher de feijão contém 4,28 vezes 10 a menos 5 mol de ferro. Então é isso que a gente vai ter que provar, tá? Então o que a gente fez aqui? Vou colocar aqui C. Eu vou primeiro calcular o número de mols de 12 miligramas de ferro. Então eu tenho 12 miligramas de ferro. E isso aqui equivale a quantos mols? Beleza? Então vou fazer o cálculo aqui, ó. Número de mols é igual a massa sobre massa molar, né? Então, nesse caso, a massa é 12 miligramas. Vou colocar em gramas, tá bom? Que a massa molar é em gramas. Então, vou colocar 12 vezes 10 a menos 3. Por quê? Porque para transformar para grama, eu tive que dividir por 1000. Então, aí você tem 12 vezes 10 a menos 3, dividido pela massa atômica, que é 56 gramas por mol. Grama corta com grama. Aí vem para cá. O número de mols que eu encontrei foi de 2,14 vezes 10 a menos 4 mol de ferro. Isso aqui é a quantidade de mol presente em 12 miligramas de ferro. Então significa que se 12 miligramas equivale a 2 colheres, uma dose diária, essa é a quantidade total, né? Que é a quantidade acima disso aqui. Mas só que ele está falando que 4,28 vezes 10 a menos 5 equivale a 1 colher. Então, para eu saber que se isso aqui equivale a 2 colheres, eu vou dividir por 2. Que vai dar um total de 1 vezes 10 a menos 4, né? Mol. Então, aí nesse caso, a C também está incorreta. Beleza? 1 colher equivale a 1,07, né, para ser mais exato, vezes 10 a menos 4 mol. Tranquilo? É a temperatura de um gás. Sabendo-se que 2,5 mol, então o primeiro dado, 2,5 mols desse gás ocupa 50 litros, o volume. A pressão de 1.246 milímetros de mercúrio. Então, para eu saber se essa temperatura está correta, eu vou calcular então a temperatura utilizando a fórmula PV igual a nRT, tá? A equação dos gases. Então, PV igual a nRT. Se eu vou calcular a temperatura, logicamente que T é igual a PV sobre NR. Não foi dado aqui a equação, a constante universal dos gases. Mas a gente tem que lembrar, certo? Geralmente é fornecido nas provas. Não sei se fornecerem em outra parte. Ou em outra questão. 0,082. Beleza? Tá. Seguindo aqui o nosso cálculo.
Outra coisa importante, a pressão ela tem que ser expressa em atm, já que eu estou usando essa constante, beleza? Então, para transformar isso aí, eu tenho que lembrar que 760 milímetros de mercúrio equivale a 1 atm. Se eu tenho 1.246 milímetros de mercúrio, quantos atms isso aí representa? Então, fazendo o cálculo, logicamente, que na hora da prova, por isso que eu falei para vocês, na hora da prova, todos esses cálculos são muito chatos de ser feitos. Ó, x deu um valor igual a 1,64 atm. Então, para a gente finalizar o nosso cálculo aqui, ó, vou colocar na fórmula. Temperatura é igual a 1,64. Vou dispensar as unidades, tá bom? Vezes o volume, que é de 50 litros, dividido pela quantidade de mols, que é 2,5, vezes 0,082. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Isso aqui vai dar 82 dividido... Deixa eu só apagar isso aqui, para não acharem que eu estou... Né? 82 dividido para 0,205. Isso aqui dá exatamente 400 Kelvin. E aí, galera, para a gente transformar Kelvin para Celsius, a gente tem que subtrair isso por 273. Que vai dar um total de... Cadê? 127 graus Celsius. Tá? Então, só lembrando, transformar Celsius para Kelvin, você tem que somar com 273. O inverso você tem que subtrair. Tá? Então, ó, aqui a gente vê que está errado, não é 273. Então, logicamente que aí estaria correto. Se eu fizesse todos esses cálculos na prova e chegasse aqui na E, eu nem faria E e já marcava ela, né? Porque provei que todas estavam erradas. Mas aí cada um é cada um. Vou salvar aqui essa parte aqui e vou abrir a questão de novo para a gente resolver a E, tá bom? Porque ficou muito grande aqui, está sem espaço. Pronto. Aqui. Deixa eu aumentar aqui ela. Pronto. Essa foi um pouquinho chatinha, né? Agora, para a gente finalizar a questão, a resposta correta aqui é a E. Vamos saber por quê. A reação representativa da combustão de 1 mol de glicose é C6H12O6 mais 6 oxigênio, produzindo aí 6H2O mais 6 CO2. Esta equação está balanceada, é só observar. Tá? Diz que a massa de 1.320 gramas de CO2 será produzida se 900 gramas de glicose forem consumidas. Beleza? Então vamos provar. Se ele está citando apenas duas substâncias, que é o CO2 e a glicose, vou esquecer a outra e vou colocar logo aqui a relação dos dois. Tá? A relação diz o seguinte. Diz que 1 mol de C6H12O6 está para 6 mols de CO2. Tá? Agora, a massa molar desse cara aqui, vamos calcular aqui do lado. C6H12O6. Então, 6
6 vezes 12, que é a massa atômica do carbono, mais 12 vezes 1, que é a massa atômica do hidrogênio, mais 6 vezes 16, tá? Aqui vai dar 72, aqui vai dar 12 e aqui vai dar 96. Então a massa molecular ou massa molar da glicose é 180 gramas por mol. Em contrapartida, o CO2 terá uma massa molar igual a 12 mais 16 vezes 2. Então a massa molar dele aqui é igual a 44 gramas por mol. Beleza? Agora vamos fazer aqui o cálculo. Se 1 mol de glicose está para 6 mols de CO2, ou seja, 1 mol de glicose produz 6 mols de CO2, então posso relacionar isso à massa e dizer que 180 gramas de C6, vou chamar de glicose, tá? De glicose está para 6 vezes a massa de CO2, que é 44. Tá? Então, vou resumir aqui e vou colocar assim. 180 gramas está para 6 vezes 44 é igual a 264. Beleza? Agora, você pode escolher 900 gramas de glicose para fazer o cálculo, ou pode escolher 1.300 de CO2. Tá? Vou colocar 1.300 aqui, 1.320 gramas de CO2. Precisa de quanto de glicose? X. Então, se a gente analisar aqui nosso cálculo, eu posso simplificar isso para 1, né? Isso aqui para 5. Quer dizer, dividir por 5, quer dizer, corrigindo, perdão, dividindo por 264, você tem aqui 1 e 5. Então, 5 vezes 180, x é igual a 900. Tá bom, galera? Então, essa é uma estequiometria do tipo massa-massa. Massa-massa estequiometria, tá? Beleza? Vamos para a próxima aí. Por isso que a resposta correta é aí. Mas, como eu disse para vocês, até chegar nessa resposta aí, demorou muito tempo na hora da prova, né? Vamos para a próxima questão. Tentar acelerar um pouco aqui. Essa questão também leva um pouquinho de tempo, tá? Ainda continuando aqui nas questões envolvendo cálculo estequiométrico, na questão 32, fala o seguinte, fala sobre a concentração das soluções em parte por milhão. ppm. Então, o que é ppm? ppm significa parte por milhão. Então, você tem 1 ppm de uma determinada substância, significa que você tem uma parte dela para 1 milhão de partes na solução como um todo. Então, o que é 1 milhão? 6 zeros, né? 6 zeros. Então, 1 está para 10 a sexta, beleza? Então, é essa relação que a gente vai usar. 1 está para 10 a sexta, que significa ppm. Agora vamos para o cálculo aqui.
O chumbo é um metal pesado relativamente abundante na crosta terrestre, tendo uma concentração ao redor de 20 ppm, né, partes por milhão. Uma amostra de 100 gramas da crosta terrestre, ou seja, daquela mistura, né, contém um valor médio em miligramas de chumbo igual a 20. Tá correto? Então a gente tem que fazer o seguinte: utilizar essa correlação do ppm para saber se está correto. Então, se ele falou que é 20 partes por milhão, então já sei que o nosso cálculo tem essa proporção aqui, ó. 20 gramas para 10 a sexta gramas. 20 partes por milhão. Agora, quantas gramas eu vou ter para uma amostra de 100 gramas? Ou 10 a segunda, né? Beleza? Então, isso aqui cancela com isso. Multiplica 100 com 20. 1 milhão com x. Então, você tem 20 vezes 100. X é igual a 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dividido para 10 a sexta. Ou 2 a terceira dividido para 10 a sexta. Vai dar um total de... Deixa eu só analisar aqui, para fazer besteira. Esse cálculo é bem simples, tá? Mas eu sempre olho minhas anotações que é para não botar errado. Então aqui deu um total de 0,002 gramas. Tem alguém aqui na frente? Vai ficar batendo aí. 0,002 gramas. Só que ele está perguntando miligrama. Então, para eu saber isso aí, o que eu tenho que fazer, galera? Eu tenho que multiplicar por 1000. Né? Então, transformando gramas para miligramas, eu vou ter um total de 2. Tá? 2 miligramas. Tá bom? Menos 1, menos 2, menos 3 vezes 1000. Então tá aqui, ó, só para frisar o cálculo. Olha só, menos 1, menos 2, menos 3. Então você tem 2 vezes 10 a terceira dividido para 10 a terceira. Tá? Então isso aqui corta com isso. Você tem 2 gramas, 2 miligramas. Beleza, galera? Então, vamos para a próxima aí. Essa 1 aqui está incorreta. Agora vamos para outra aqui, que é a 2. A 2 diz o seguinte: no rótulo de uma garrafa de água mineral, lê-se que 1,5 litro tem uma quantidade de bicarbonato de cálcio igual a 20 ppm. Então, pode-se deduzir que ela tenha 20 miligramas de bicarbonato contendo na garrafa. Então, aqui a gente vai ter que fazer basicamente a mesma coisa. Utilizar a mesma relação. 20 gramas está para 10 a sexta gramas, que é 1 milhão, parte por milhão. Agora, quantas gramas eu vou ter no total de... Eu estou considerando 1,5 como massa também, então gramas. 1,5 litro vai dar 1,5 kg, que é igual a 1.500 gramas, tá bom? Então, X aqui vai ser igual a... Vamos lá. Quanto é que dá isso? Dá 0,03 gramas. Beleza? E aí, ó, para a gente transformar isso em miligrama, eu vou ter que fazer isso aqui, ó.
como acabei de fazer. Eu acho que eu fiz até errado para vocês, vou corrigir. Menos 1, menos 2. Então, 3 vezes 10. 3 vezes 10 a menos 2 vezes, agora sim, vezes 1000, né? 10 a terceira. Então, aqui vai dar um total de 30 miligramas. Beleza? Então, só lembrando aqui o cálculo que eu tinha feito antes. Menos 1, menos 2, menos 3. Então, dá 2 vezes 10 a menos 3 vezes, multiplicando, hein, galera? Vezes 1000. Então, 10 a terceira. Ó, ficou apenas 2 miligramas. Então, tanto a 1 quanto a 2 está errada. Para a gente finalizar essa resolução, a gente tem que fazer a terceira, tá? A terceira diz que a água potável não pode conter mais do que 5 vezes 10 a menos 4 miligramas de mercúrio por grama de água. Portanto, 0,5 partes por milhão de mercúrio são permitidos na água potável. Beleza? Então, para fazer esse cálculo, a gente vai ter que fazer o seguinte. Ó. Se é 0,5 ppm, então vou colocar 0,5 gramas para 10 a sexta gramas. Né? Agora, a relação que eu tenho aqui é por grama de água. Que eu quero saber, né? Então, vou colocar aqui. Ó, qual é a massa de mercúrio que eu vou ter para cada 1 grama de água? Então, multiplica isso com esse. X vai ser igual a 5, olha só, 5 vezes 10 a menos 7. 5 vezes 10 a menos 7 gramas. Como eu falei para vocês, multiplica isso por 1000 para transformar em miligrama. 10 a terceira. Resultado aqui é 5 vezes 10 a menos 4 miligramas. Então, essa 3 aqui está correta. Né? Essa 3 está correta. Então, por eliminação, ó, a A não pode ser, a B não pode ser, que tenha 1, a C não pode ser, que tenha 1, a E tem a 2, que também está errado, então a resposta correta é a D. Para a gente finalizar aqui, ó, o que diz a 4? Opa. O que diz a 4? Fala assim, ó, a legislação exige que cada quilograma de sal comercializado contenha 0,01 ppm de iodeto, geralmente na forma de iodeto de sódio, para evitar o bócio. A concentração de 0,012, que é quase a mesma coisa que 0,01, mas se vocês considerarem esse 2 aqui, por tonelada de sal, está de acordo com a legislação, está basicamente aqui dizendo a ppm, né? Porque, ó, em uma tonelada você tem 1000 quilogramas, né? Isso aí equivale a 10 a sexta gramas. Então, se você tem 0,01 grama de iodeto de sódio, que aí deverá ser levado em consideração a presença do sódio e tal, né? 0,012. Então, basicamente, você tem a mesma concentração em parte por milhão. Tá? Então, está correto também. Resposta correta, D. Beleza, galera? Então, chegamos aqui ao final dessa resolução da questão 32. Também foi outra questão muito chatinha de se fazer. E agora a gente vai para a reta final, que são questões mais tranquilas. Tá? As 4 últimas questões dá para a gente dar uma corridinha aqui. Beleza? Vamos lá, vamos correr. Questão 33 é uma questão de termoquímica. Uma questão de termoquímica. Ela trata de conceitos básicos referentes às reações exotérmicas e endotérmicas. Tá? Então, uma transformação química sempre envolve a troca de calor,
As transformações que liberam calor são exotérmicas. Eu nem precisa saber, a questão está te dizendo. E as que absorvem calor são endotérmicas, tá? O conteúdo do calor associado a uma substância é chamado de entalpia. Também te deu outro conceito. Quando uma reação é realizada sob pressão constante, a quantidade de calor liberada e absorvida recebe o nome de variação de entalpia. Beleza? Sobre a termoquímica, assinale o que for correta. Né? No processo endotérmico, o valor do ΔH é sempre negativo. Tá errado. Endotérmico é sempre positivo, tá? Exotérmico você tem ΔH negativo. Então a primeira aqui está errada. Está trocado aí os conceitos. Na B, na reação exotérmica, ou seja, aquela que libera calor, o produto é mais energético do que os reagentes. Isto é, quantidade de energia armazenada nos produtos é maior do que a quantidade de energia armazenada nos reagentes. Está errada, porque se exotérmica é uma reação que libera energia, lá no final do processo, que é o produto, aquela energia não pode estar lá, ela tem que ser liberada. Então o produto ele é menos energético do que os reagentes. E aí a gente observa nesses gráficos básicos, né, que a gente vê lá na cinética, na termoquímica, que são gráficos bem característicos. Olha só, numa reação exotérmica, você tem o reagente com energia maior do que o do produto. Né? Então, vou colocar aqui, ó, energia exotérmica. E numa reação endotérmica, o produto, por absorver energia, ele deve ter uma energia maior, uma entalpia maior do que o reagente. Tá bom? Então, só para frisar aqui. Isso aqui é energia quilojoule, tá? Então a energia que tinha aqui, ó, foi liberada. É uma reação exotérmica. E a energia que apareceu aqui dos produtos, ela foi absorvida durante o processo, tá? Então aqui é uma reação endotérmica. C. Dentre os principais fatores que afetam o ΔH de uma reação está a quantidade de reagente, beleza? O estado físico também, certo? Superfície de contato, né? Alotropia, temperatura. Essa aqui é uma afirmação que parece estar correta. D. A energia de ligação é a variação de entalpia associada a reações de síntese, formação de um molde composto a partir de substâncias simples, no estado padrão. Nesse caso, está errado. Seria a energia de formação, tá? Energia de formação padrão. E aí, diz que o calor de combustão é a variação de entalpia observada na quebra de um molde de ligação. Isso aí seria energia de ligação, tá bom? Então, resposta correta, resposta E. Questão 34 fala assim, ó, classifique as afirmações como verdadeiras ou falsas, tá? Acho que é sobre cinética química. Vou colocar aqui, ó. Cinética e equilíbrio. Toda colisão com orientação adequada produz reação. É um critério, tá? Uma colisão orientada, essa teoria das colisões diz isso aí. Se a colisão não for efetiva, não ocorre reação, porém, não é apenas isso que faz com que a reação ocorra. É necessário que exista, que tenha aí energia de ativação, tá bom? Então, energia necessária para que uma reação ocorra. Que é o que diz aqui depois. A energia mínima para uma colisão efetiva é denominada energia de ativação, beleza?
D. De acordo com o princípio de Le Chatelier, aumentando a concentração de uma substância participante, pode ser reagente ou pode ser produto, o equilíbrio se desloca no sentido do seu consumo. E diminuindo a concentração de uma substância participante, o equilíbrio se desloca no sentido da sua formação. Tá? Então, veja só. Aumenta a concentração de uma substância. Está aqui, ó, reagente para produto. Essa reação está equilibrada. Aí eu vou lá, aumento a quantidade de reagente. Para esse conteúdo energético, quer dizer, para essa quantidade de reagente entrar em equilíbrio, ele precisa deslocar no sentido inverso. Tá? Então você tem aí a formação de produto, o equilíbrio se deslocando para a direita. Então você tem o equilíbrio desloca no sentido do seu consumo. Então qual é o sentido do consumo do reagente? Para a direita, né? Para a formação do produto. Diminuindo sua concentração. Né? Então aqui você tem o equilíbrio sendo restabelecido. Mais uma vez. Então aqui nesse caso seria a resposta B. Né? Resposta B aí. Vamos para a próxima questão. Penúltima questão. Questão 35. Química orgânica, tá? Relacione os compostos orgânicos listados na primeira coluna com a classe funcional da segunda coluna. Então vamos lá. Composto 1 apresenta C≡O seguido de radicais. Então você tem aí uma função que é a função éster. Um éster aí. Vou colocar aqui, para ficar claro, seria isso aqui, ó. Vou colocar aqui do lado do nome, tá? R C≡O O radical, tá bom? É basicamente o que a gente tem aí. Composto 2, você tem um oxigênio no meio de dois radicais. Então, ligações simples aí. Então, esse é um éter. Vou colocar aqui, ó, éter. O que seria o éter? Eu vou puxar para cá, para ter espaço. R ligado ao oxigênio, heteroátomo. Por isso que o nome é éter, heteroátomo. Oxigênio no meio de dois carbonos. É o que a gente observa aqui. E outros carbonos estão fazendo ligações simples. 3. Oxigênio no meio de dois carbonos, mas esse carbono que está ligado a ele não é um carbono sp3. Então aqui você tem provavelmente uma cetona, né? 3. Então vamos lá, vou fazer a estrutura aqui do 3. Chamar esses carbonos de radical. Esse carbono é da carbonila, tá aqui, ó, ligado ao outro radical. Beleza? Agora 4. Você tem dois oxigênios juntos e a hidroxila. Então aqui é uma carboxila, ácido carboxílico 4. Então ácido carboxílico, radical, C≡O, OH. Beleza? E para finalizar, OH, carbonos, sp3, álcool. Né? Então a coluna correta é 35214, 35214, letra D. E para a gente finalizar nossa aula de hoje, 36, que é uma questão de reações
orgânicas. Vamos lá. Reações orgânicas. Aqui é basicamente você saber qual tipo de reação que ocorre, tá? Reações que ocorrem alcanos, a fim de trocar um determinado elemento, é o que chamamos de reação de substituição. Você está substituindo um hidrogênio por um outro, por um nucleófilo, que no caso é o cloro. Então, ó, se a gente pegar aqui, ó, esse carbono do meio, vou colocá-lo aqui, ligado a um radical CH3, né? Ligado ao outro radical CH3, ligado a um hidrogênio, ligado a um hidrogênio. Mais Cl-, que é o cloro, esse cloro vai entrar, vai forçar a retirada desse hidrogênio, que vai se ligar com outro cloro. Portanto, aqui você tem uma substituição. Radical, radical, cloro, hidrogênio. Tá? Nesse outro composto aqui, ó, tá, aqui é uma substituição, só para ficar claro. Substituição. Nesse composto 2, você tem dois álcoois. Então, quando dois álcoois reagem numa reação, uma desidratação intermolecular, ou seja, entre moléculas, você tem a formação de água. Olha só, formação de água. E essas duas estruturas vão formar um éter. Então, numa reação de desidratação intermolecular de álcoois, você tem a formação de um éter mais a água. Tá bom? Então, aqui, ó, é desidratação de álcool. Na 3, o que a gente tem? A gente tem um processo parecido. Porém, por ser ácido carboxílico com álcool, o produto vai ser diferente, tá bom? O processo é parecido, ó. Você tem aqui o oxigênio, a hidroxila mais o hidrogênio, formando H2O, é uma desidratação também, mas por apresentar a formação de éster, ou seja, você junta tudo que sobrou, você tem uma reação de esterificação, tá? Esterificação. Então, resposta correta aqui, resposta E, que diz que ocorre uma substituição, uma desidratação de álcool e uma esterificação. Beleza, galera? Finalizando aqui mais uma aula. Espero que vocês tenham aprendido mais sobre